Bem-vindos, Nova Kids! Eu sou o tio Jean. E eu sou a tia Natasha. E agora nós estamos no Momento Alegria. E aqui no Momento Alegria nós só temos uma regra, que é participar com alegria. Então já fique de pé aí na sua casa e nós vamos começar louvando ao nosso Senhor com muita alegria, hein? De tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Na hora de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. A vontade do Senhor eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer, e é assim que eu vou fazer a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchue, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. E agora ouçam essa música! Chegou a hora da declaração da criança. E meninos, lembrando que começa com a gente. E meninas, se preparem, porque nós vamos depois dos meninos. Então no meu comando vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Olá, Nova Kids! Hoje nós começaremos o nosso novo quadro que se chama Iluminadamente. E nesse quadro nós estaremos tirando toda a dúvida que você possa ter de acordo com a palavra de Deus. Nova Kids, o tema desse quadro é Halloween. E algumas crianças mandaram algumas perguntas e o tio Jean vai responder. Tio, eu ouvi falar de Halloween. O que é isso? O Halloween ele começou há muito tempo atrás com o povo celta. Os celtas eles acreditavam que no final do mês de outubro, os espíritos de pessoas que já morreram eles vinham para o mundo. Com o passar do tempo, essa festa começou a ter doces, brincadeiras, fantasias, mas sem deixar de lado essa relação com os espíritos e com o medo, com a morte, assim por se dizer.
O Halloween, ele é uma festa que celebra essas coisas ruins, como a morte, como esses espíritos ruins. E o Senhor nos ensina que nós não devemos nos contaminar com esse tipo de festa. Porque essas festas, diz lá em Levítico 19:31, que é algo que o Senhor detesta, algo que dá nojo ao Senhor. Então, por causa disso, o Halloween não agrada ao Senhor. Tio, posso participar da festinha de Halloween lá na minha escola? Agora nós vamos pensar juntos. Será que nós que amamos ao Senhor devemos ir nesse tipo de festa, estar presente nesse tipo de festa, Nova Kids? A Bíblia nos ensina que nós devemos pensar somente no que é bom e verdadeiro. Então, se nesse tipo de festa vão ter coisas assustadoras, que dão medo, que falam sobre espíritos, essas são coisas que não agradam ao Senhor. Nova Kids, você não deve achar bonito celebrar esse tipo de festa. Não é algo bonito, não é algo legal. A Bíblia não ensina que os espíritos estão andando por aí, mas ela ensina que você é um filho da luz. E nós também aprendemos, lá na história que Jesus conta sobre Rico e Lázaro, que só existem dois caminhos após a morte, o céu e o inferno. E Jesus, ele nos ensina a celebrar a vida. Então, se você for convidado para um evento desse, não participe, evite, porque nós, como os discípulos de Jesus, devemos celebrar a vida e não a morte. Crianças, hoje aprendemos o verdadeiro significado do Halloween, que celebra coisas horríveis, mas você é filho da luz e não deve se contaminar com as trevas. E agora estamos no fim do nosso novo quadro, o Iluminadamente. Até a próxima, Nova Kids! E crianças, agora chegou o momento da oração. Lembrando que oração é nós falarmos e conversarmos com Deus. Então, nesse momento, se acalme aí, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse Nova Kids. Me ajuda a ser uma criança que fala a verdade, Pai. Independente da situação, Pai, me dê coragem. É isso que eu oro, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Olá, Nova Kids! Eu sou a tia Elisângela e agora estamos no momento Revisão e Retenção. Revisamos a história que foi contada para vocês semana passada, que foi sobre a vinda do Espírito Santo. Mas, como em qualquer outro momento aqui, também temos regras e temos 3 regrinhas. A primeira regra é prestar atenção. A segunda regra é seguir as instruções e a terceira regra é participar com alegria. E para a atividade de hoje, ela se chama O Caminho do Conhecimento, que vai ser feito através desse jogo do tabuleiro. Só que nesse jogo tem alguns obstáculos, mas também tem algumas vantagens de você virar esse jogo, ficar na frente. E quem vai nos ajudar vai ser a tia Glenda e o tio Celestino. A tia Glenda representando o pino roxo e o tio Celestino representando o pino verde. Entenderam? Sim. Então bora começar. Começar com as meninas. Pode jogar o dado, tia. Se ela acertar essa pergunta, ela vai andar 4 casinhas. Tia Glenda, qual a lição da história da semana passada? Letra A, Deus faz questão de estar presente entre nós. Ou letra B, Deus não quer estar presente entre nós. Ou letra C, Deus não é presente em nossas vidas. Verdade. Muito bem, tia Glenda. Ela vai andar 4 casinhas. 1, 2, 3. Poxa, ela caiu em volte uma casa, então ela vai voltar uma casa. E as meninas estão na frente. Agora com o tio Celestino, pode jogar o dado. Se ele acertar, vai andar 2 casinhas. Por quantos dias Jesus ficou entre os discípulos? Letra A, 20 dias. Ou letra B, 30 dias. Ou letra C, 40 dias. Letra C. Uau, isso mesmo! E os meninos? Estão quase empatados. Pode jogar o dado, tia. Se ela acertar, vai andar 3 casinhas. Qual o objetivo da grande comissão? Letra A, não era uma tarefa importante levar o evangelho. Ou letra B, uma tarefa muito importante de levar o evangelho. Ou letra C, uma tarefa de esconder o evangelho. Letra B. Muito bem, é isso mesmo. E ela vai andar 3 casinhas. 1, 2, 3. As meninas continuam na frente. O Celestino, bora virar esse jogo.
ele acertar, vai andar 5 casinhas. O que representa a festa de Pentecoste? Letra A. Era uma festa de graças pela colheita. Ou letra B. Era uma festa de futebol. Ou letra C. Era uma festa de judeus e gregos. Muito bem, é isso mesmo. E ele vai andar 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. E os meninos estão na frente. Tia Glenda está com você. Tá. Onde o Espírito Santo habita? Na igreja, em Roma ou nas pessoas? Sim, nas pessoas. Isso mesmo, parabéns! E ela vai andar 1 casinha. E houve um empate. Será que semana que vem, quem vai ganhar? Meninos ou meninas? Crianças, foi fácil passar por tudo isso? Para chegar na linha de chegada? Para alguns foi, né? Mas para outros não foi. Mas se mantermos os nossos olhos em Jesus, jamais perdemos o nosso alvo. E o nosso alvo é o céu. E continue orando para que possamos estar pertinhos outra vez. E fique de olho nas histórias para que possamos fazer um RR de qualidade. Tchau! Olá, Nova Kid! Estamos aqui para mais uma história bíblica e, como vocês sabem, toda a história bíblica, nós vamos revisar a nossa regra da história bíblica. E a primeira regra, como vocês sabem, é sentar educadamente. Então você vai pegar uma cadeira aí, sentar na sua mesa e sentar comportadamente para absorver o máximo que você puder da história. E a segunda regra é prestar atenção. Então é aquele olhinho ali focado na história para que você absorva o máximo de informação que você puder. E a terceira regra, fazer silêncio. Então peça para o papai e para a mamãe aí na sua casa para que você consiga ter um ambiente mais silencioso possível e mais uma vez absorver a história e fazer uma ótima meditação. Então, crianças, nessa semana nós vamos para a nossa história e o tema da nossa história dessa semana é Ananias e Safira e também a morte de Estevão. Como vocês sabem, crianças, nesse momento da história, dessa grande história, crianças, que está contida nesse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. E tudo que está contido aqui é 100% verdade. E essa grande história de hoje vai contar uma grande história. Naquele momento da igreja, crianças, os discípulos estavam ali reunidos, levando o evangelho a todas as pessoas. E eles já tinham recebido a missão de Jesus, que era obedecer, né? E cumprir a grande comissão. Naquele momento, eles tinham que, como Jesus tinha falado, ir ao mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. E naquele momento, entre eles ali, estava vendo algo maravilhoso, crianças. Eles estavam vivendo o amor em ação. E naquele momento, entre os discípulos, eles ajudavam uns aos outros. Tinham pessoas que eram muito generosas e elas vendiam as suas propriedades, né? E Pedro estava ali à frente, né, da igreja, levando essa palavra e envolvendo a todos que estavam ali no avançado reino. E naquele momento surgiu alguém, né, entre eles, José. José, crianças, ele era da região de Chipre e ele era um levita, mas ele era conhecido entre os discípulos como sendo Barnabé. Barnabé, crianças, quer dizer encorajador e ele tinha uma qualidade maravilhosa. Ele teve uma atitude que envolveu a muitos ali. O que ele fez, tia? Bom, ele tinha uma grande propriedade. Ele era uma pessoa de posse. E ele simplesmente vendeu a sua propriedade. E ele foi até Pedro e deu tudo o que ele tinha do valor daquela propriedade. Nossa, isso que eu chamo de uma pessoa que tem uma grande generosidade. Ele vendeu todo o valor, 100% do que ele tinha. E isso, criança, tia, o que é generosidade? Bom, criança, generosidade é quando você dá com alegria, sem esperar receber nada em troca. E foi isso que Barnabé fez. Ele deu com tanta alegria, porque ele sabia que aquilo ia contribuir para o reino de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele cria em Jesus, e ele estava ali servindo como discípulo. Então ele fez isso com todo o amor e a alegria que ele tinha. E ele, dentro dos discípulos, criança, com esse ato,
ele envolveu a muitas pessoas, ele com certeza influenciou a muitas outras pessoas. E isso alegrou o coração de Pedro. Quando ele chegou a Pedro e entregou tudo para ele, 100%, sem querer nada em troca. Isso se chama generosidade e era a qualidade de Barnabé. E nesse mesmo contexto, criança, existia um casal, Ananias e Safira, que também tinham a sua propriedade. E esse casal, crianças, ele também venderam a sua propriedade. E eles, crianças, decidiram entre eles um plano. E esse plano era que eles tinham que reter uma parte da sua propriedade. Mas quando foi o dia, Ananias, ele foi até Pedro. Ele foi até Pedro e naquele momento ele chegou a Pedro e ele disse: Pedro, está aqui todo o valor da minha propriedade. A questão aqui, crianças, não era que Ananias simplesmente entregou o valor da propriedade. A questão aqui, crianças, é que ele decidiu mentir. E mentira, crianças, não é legal. Mentira, crianças, não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Mas Ananias, quando foi até Pedro, ele simplesmente falou: Pedro, está aqui o dinheiro da minha propriedade. Só que Pedro já estava cheio do Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo já tinha revelado a Pedro o que iria acontecer. Então Pedro foi muito claro e perguntou dele: Ananias, esse realmente era o valor da propriedade que você vendeu? E ele disse: sim, esse era o valor. E isso que estava errado, quando ele mentiu, criança, para Pedro. Então Pedro disse: Ananias, você está louco? Como você pode mentir dessa maneira? Tudo bem, a propriedade era sua, você podia vender do valor que você quisesse. Mas por que você decidiu reter parte desse dinheiro e mentir dessa forma para o Espírito Santo? Mentir para o próprio Senhor? Como você pôde fazer isso? E a palavra de Deus diz, criança, que naquele momento Ananias caiu como morto. Então, crianças, todas as pessoas que estavam ali ao redor ficaram com medo e olharam aquela situação e pensaram: nossa, realmente Deus está agindo entre nós. Porque a essência do Senhor é a verdade. Deus não tem agrado com a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E nesse momento, as pessoas o levaram e o sepultaram. E sabe, crianças, se passaram 3 dias depois. Lembra que eu falei que ele tinha feito um pacto com sua esposa? Então ela também foi até Pedro. Então quando ela chegou lá, ela foi até Pedro e Pedro fez a mesma pergunta. E ela não sabia do que tinha acontecido. E ela chegou até ele e Pedro fez a mesma pergunta: Safira, realmente o valor da propriedade era esse? E ela simplesmente, criança, confirmou: sim, era esse. Ela teve a oportunidade de falar a verdade, mas ela decidiu mentir. E isso com certeza não agradou a Deus. E ele falou para ela: Safira, você mentiu. Como pode mentir dessa maneira? E olhe agora aos pés daqueles que sepultaram o seu esposo. E a mesma coisa acontecerá com você. Nesse momento, criança, que Pedro falou isso, ela também caiu morta aos pés de Pedro. E as pessoas que estavam ali ficaram cheias de medo e entendendo que Deus realmente não se agrada com mentira, que Deus não aprova mentira. E naquele momento todos ficaram com medo. E eles levaram Safira para ser sepultada junto com seu esposo. Diz a palavra de Deus. Então, crianças, o que Deus quer nos ensinar com isso é que Deus, ele odeia a mentira. E é essa a lição de Deus para nós. Mas ele também nos diz, crianças, que a mentira, ela tem consequência em nossa vida. A mentira, crianças, ela destrói a tua imagem perante
teus amigos. Se você é uma pessoa que mente, por exemplo, você não vai ser uma pessoa confiável, né? Então, quando você, criança, estiver na escola, sempre procure falar a verdade para os seus amigos, sempre procure falar a verdade principalmente para os seus pais, né? Para os professores. Então, sempre a palavra de Deus nos ensina a optar pela honestidade, pela verdade, porque Deus se alegra com quem fala a verdade. E a mentira também, crianças, ela destrói relacionamentos. E Deus tratou tanto disso nesse momento da igreja que Ele nos ensina que Ele odeia a mentira. E era isso que Deus queria mostrar. Por isso que grande temor alcançou o coração daquelas pessoas, porque eles entenderam que Deus estava ali tratando a todos nessa área da nossa vida. E Ele quer nos ensinar isso. E na palavra deles, na palavra de Deus, Ele também nos ensina algo. Lá em Atos 25, Ele fala assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. É por isso que Deus estava tratando com eles naquele momento da igreja, para que esse exemplo, criança, chegasse até nós. E é isso, criança, essa grande lição que Deus quer nos ensinar com a história de Ananias e Safira. Mas ainda assim, crianças, a igreja estava ali, continuando. Os apóstolos ali firme, ensinando, ajudando as viúvas, ajudando os órfãos, né? Doando tudo que eles tinham. Eles davam com muita generosidade, e isso dava união e agradava ao Senhor. E os discípulos, crianças, estavam ali pregando a palavra de Deus, avançando o reino, né? Distribuindo as ofertas entre viúvas e os órfãos, cuidando uns dos outros, ensinando a palavra. E eles foram para o templo e estavam ali, crianças, ensinando a palavra do Senhor. Só que nesse momento, isso causou um incômodo aos mestres da lei, aos fariseus da época, né, os doutores da lei naquele momento. Porque o evangelho estava sendo pregado e o número de discípulos estava aumentando. Mas, crianças, alguns mestres da lei não ficaram satisfeitos com isso. E uma certa noite, eles se reuniram, criança, no Sinédrio. E eles estavam ali reunidos. E eles decidiram ir até o templo e prender os discípulos. Então, os discípulos, crianças, foram presos. Prenderam os discípulos e eles foram ali, crianças, ficaram presos, confiando em Deus. E nesse momento, crianças, Deus ordena que um anjo vá até eles. E o anjo foi até aquela prisão uma certa noite. E o anjo falou para ele: saiam e voltem para onde vocês estavam e pregue a verdade. E olha como Deus se agrada disso. Pela manhã, crianças, eles saíram e voltaram para o templo, pregando o evangelho da palavra de Deus e o avançar do reino, falando a todas as pessoas de tudo o que Jesus tinha feito. E uma certa pessoa foi até o Sinédrio e avisou a eles que os discípulos não estavam na prisão. Eles foram até lá e quando chegou, não tinha ninguém. E ele simplesmente disse: como que isso pode ter acontecido? Então ele foi até o Sinédrio, até o mestre da lei, e avisou a eles que os discípulos não estavam mais lá. E eles ficaram pasmos, sem acreditar como isso tinha acontecido. Então, eles foram novamente até os discípulos lá no templo, prenderam os discípulos novamente, mas dessa vez eles não levaram ele para a prisão, levaram a criança até o Sinédrio. E lá foram os discípulos até os mestres da lei, presos, e ficaram lá sendo interrogados pelas autoridades. E nesse momento apareceu um homem entre eles, um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele conhecia do Senhor, ele conhecia a verdade. E ele era um homem cheio de conhecimento das ciências também. E também ele sabia quem era Deus. E naquele momento, enquanto ele estava ali, ele disse assim: por que vocês estão fazendo isso com esses homens, né? Eles, se estiverem falando da parte dele, da vontade deles, da autoridade deles, isso logo, daqui a pouco vai passar. Mas vocês precisam entender que se eles estiverem falando da parte de Deus, vocês precisam entender
que vocês não estão lutando contra ele, mas vocês estão indo contra o próprio Deus. E aí, criança, isso deixou o coração deles ainda mais cheio de raiva. Chega, eles rangiam o dente. Açoitaram os discípulos, mas eles decidiram libertar eles. E os discípulos, como se encheram seu coração de toda a alegria e simplesmente continuaram a pregar a palavra de Deus. Continuaram, crianças, a estar ali, pregando o avançar do reino, pregando a palavra de Deus. E o que Deus quer nos ensinar isso? E Gamaliel, ele entendia isso, que nada, criança, pode nos separar do amor de Deus, nem impedir os planos de Deus, nem açoite, nem desânimo, nem governo e nem autoridade. O que Deus quer nos ensinar com isso? Que Deus é autoridade sobre nós. E que muitas vezes, criança, principalmente no ambiente escolar, nós ouvimos muitas coisas erradas. Você quando está na sua escola, por exemplo, né? Deus, ele fala que menino é menino e menina é menina. Isso é Deus quem nos ensina e Deus é a nossa autoridade sobre nós. Mas se o seu professor te ensinar algo errado, de que você pode ser menina, sendo menino, você vai obedecer a quem? Reflita aí no seu coração. E igualmente para você, menina, se Deus fala que você é menina e nasceu menina, e o teu professor ou alguém na escola, né, tua autoridade fala para você que você pode ser menino, você deve obedecer a quem? Então reflita aí no seu coração. E é isso que Deus quer nos ensinar. Que nada, criança, nada pode impedir os planos de Deus em nossa vida. E aquele homem, Gamaliel, ele entendeu isso. E entendendo que os discípulos estavam ali para cumprir o plano de Deus. E foi isso que aconteceu. E naquele momento da igreja, os discípulos estavam cada vez mais envolvidos na pregação do evangelho e amando as viúvas, os órfãos, cumprindo o ídia, tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles em ação. E nesse momento, crianças, foi o que aconteceu. Chegou um nível de multiplicar tanto a igreja que eles precisavam de pessoas honestas, né? Que falassem a verdade, de pessoas de boa reputação e que fossem principalmente crianças cheias do Espírito Santo. E eles oraram para escolher essas pessoas e eles decidiram entre eles escolher 7 pessoas. E naquele momento, eles fizeram isso. Eles se reuniram, eles ficaram todos juntos para escolher as pessoas que iriam estar nesse meio. Eles escolheram 7 pessoas para distribuir os alimentos. E entre eles estavam Estevão. Estevão, a palavra de Deus fala que era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha muita fé. E também, crianças, ele tinha muito conhecimento da palavra. Ao ponto que isso incomodava os mestres da lei. Eles não conseguiam, crianças, resistir ao Estevão. Que a sua capacidade e intimidade com Deus era muito grande. E isso era lindo de ver nele. E ele continuou a pregar o evangelho, a palavra. Quando foi um dia, crianças, a reputação de Estevão incomodou eles. E o que eles fizeram? Eles pegaram 2 testemunhas para falar mal de Estevão, para testemunhar mentiras sobre Estevão, mais uma vez. E já ouvimos essa história anteriormente, né, crianças? Pensem aí em outra história. Pois é. Então, os mestres da lei escolheram 2 pessoas para mentir, dizendo que Estevão estava falando mal de Moisés e do Senhor, quando na verdade não era isso. E essas pessoas foram e levaram Estevão até Sinédrio. E chegando lá, crianças, os mestres da lei confrontaram Estevão, perguntando se aquilo que aquelas falsas testemunhas estavam falando com respeito a ele era verdade. Então, naquele momento, Estevão começou a falar, desde Moisés até Salomão. Ele deu uma aula para ele de conhecimento da palavra do Senhor. De tanto, criança, que ele era cheio do Espírito Santo. E naquele momento, todos que estavam ali reunidos no Sinédrio olhavam para ele. E as pessoas, a Bíblia fala que o rosto dele, criança, brilhava como se fosse um anjo. E naquele momento, enquanto ele estava ali pregando, aqueles mestres da lei ficavam furiosos. A Bíblia fala que eles rangiam o dente de tanto ódio, de tanta raiva que eles tinham do Estevão. E naquele momento, crianças, ele começou a falar: povo obstinado e rebelde, de coração duro,
vocês são rebeldes como seus pais. E isso, crianças, começou a gerar neles um ódio tão grande que eles pegaram o Estevão, crianças, e levaram para fora dos portões de Jerusalém. E nesse momento, eles levaram eles para fora, puxavam ele, começaram, criança, a estar ali jogando pedras nele. Começaram a jogar pedras nele. Pedras, crianças. De todos os lados. Puxavam o braço dele, puxavam para o lado esquerdo, puxavam para o lado direito. E naquele momento ali, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele fala que ele olha para o céu e ele vê Jesus sentado à direita de Deus Pai. E ele vê a glória de Deus. E naquele momento, crianças, Estevão morre. E ele, criança, foi alguém que realmente sabia que tudo que ele estava fazendo não era para esse mundo. Ele sabia que Deus estava com ele naquele momento, porque ele cria naquele que estava com ele. E ele entendia, criança, que apesar de ele passar por tudo isso, ele não estava só. E Estevão, criança, foi a primeira pessoa que morreu pela causa de Cristo. Ele deu a sua vida entendendo que ele não estava só, que nem açoite, nem prisão, nada podia separar ele do amor de Deus. E nesse momento, ele é testemunha fiel para nós. Então, Nova Kids, que você possa ter uma boa meditação essa semana e lembrar das histórias que o Senhor está nos ensinando e principalmente das lições que Deus quer nos falar. Crianças, foi dada a largada do Palavra Fest 2024 e vocês também vão participar. Durante 3 semanas vocês vão ter que cumprir alguns desafios. O primeiro é meditar todos os dias. O segundo é entregar a sua meditação devidamente preenchida para o seu professor de rebanho. E terceiro, falar os seus versículos para algum professor do Nova Kids. Após você entregar sua meditação e falar os seus versículos, nós estamos preparando uma sala repleta de atividades para você, mas somente para aqueles que cumprirem os desafios. E também lembrem os seus pais de ficarem atentos no WhatsApp da NIB Via Norte, que nós estaremos enviando alguns avisos e horários para vocês.